Joana, com a taxa Selic a 3%, onde é que eu deixo a minha reserva de emergência? Essa é uma dúvida que me fizeram bastante no Instagram e eu gostaria de compartilhar aqui algumas ideias, na verdade são 4 ideias de onde deixar a sua reserva de emergência. Vamos lá? Primeiramente, reserva de emergência é aquele dinheiro que a gente tem reservado para uma emergência, claro. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente vai escolher o local para deixar a nossa reserva de emergência? Tem que ser um local que tenha liquidez, isto é, você consiga sacar esse dinheiro a qualquer momento, ou no máximo no dia seguinte. Porque se acontece uma emergência, você precisa utilizar aquele dinheiro, você precisa ter ele disponível na hora. E outra coisa também é que seja seguro. Então você não vai deixar sua reserva de emergência em algum investimento que você tem o risco de perder esse dinheiro. Você vai fazer investimentos arriscados com outro dinheiro, não com o dinheiro que está reservado aí para a sua reserva de emergência, tá certo? Então, tendo esses dois pontos, a gente vai então agora para as opções. Mas antes de falar das opções, eu queria falar que tem a poupança, que não está na minha lista de 4 opções, mas eu queria falar um pouquinho sobre ela, porque até fiz uma enquete no meu Instagram, qual que seria o melhor lugar, e teve um monte de gente que votou poupança. E poupança não é o melhor lugar para deixar a nossa reserva de emergência. A taxa Selic hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, está a 3%. Os especialistas mostram que até o final do ano ela vai cair mais, que ela pode chegar a 2,75%, 2,25% e até 2%, tá certo? Então, o que a gente vai fazer com esses investimentos que são seguros e com liquidez, com alta liquidez? O que a gente vai fazer então para ter um rendimento bom? A poupança hoje tá rendendo, eu fiz até aqui uma colinha, em torno de 2,10% ao ano. E a nossa taxa de inflação tá aí por volta de 2% ao ano. Então, na hora que você for ver o que você realmente, o que rendeu na sua poupança e retirar o índice de inflação, você vai ver aí que você vai ter rendido aí 0,10% ao ano, isto é quase nada. Então, por isso eu já descarto a questão da poupança. E outra, a poupança só rende esse 0,10% ao ano, o que seria o real, se eu tirar o meu dinheiro no dia do aniversário. Então, se eu saco antes, ele não vai render nada naquele período do aniversário. Então, não é realmente um lugar interessante para a gente deixar a nossa reserva de emergência, ok? Então, vamos então agora para as 4 opções que eu deixei aqui. São algumas sugestões, claro, existem inúmeros, mas eu deixei 4 sugestões aqui bastante utilizadas para reserva de emergência. Nós temos então, em primeiro lugar, o Tesouro Selic, que é um investimento muito seguro, tem uma liquidez boa, apesar que aconteceu umas coisas aí que o governo segurou nosso dinheiro, mas ele tende a ter uma liquidez boa, então você consegue sacar quando você quiser. E ele tem um rendimento aí um pouco maior que a poupança, hoje está dando 2,25, vi aqui na minha cola para eu anotar, só para vocês terem uma ideia de quanto que está cada um. Mas assim, o rendimento do Tesouro Selic é maravilhoso? Não, não é. Mas como a reserva de emergência tem que ter liquidez diária, a gente não consegue ter investimentos que vão dar alta lucratividade com uma liquidez boa também, tá? Mas essa é uma opção boa, uma opção segura e com liquidez fácil também, você retira a qualquer momento, alta liquidez que a gente fala. Outra opção também é a gente deixar em uma conta corrente remunerada, tem vários bancos digitais que tem essa opção. Então você deixa o seu dinheiro ali na conta corrente, mas ela rende 100% do CDI. E essa conta remunerada está rendendo em torno de 2,46. Então, o que está rendendo que é 100% do CDI. Então, é um investimento que daí dá uma lucratividade até um pouquinho maior que o Tesouro Selic. E também, eu acredito muito, a segura não é 100% segura, que nem o Tesouro Selic, porque para o Tesouro Selic quebrar o país inteiro, tem que quebrar, o governo inteiro tem que quebrar, então é mais difícil de acontecer isso.
Mas se você pegar uma instituição séria também tem aí um risco não tão grande, tá certo? E a liquidez diária, você pode sacar a qualquer momento, independente do dia, não tem aquela questão de esperar o dia do aniversário que nem a poupança. E também, falando aí agora já junto com a conta corrente que paga 100% do CDI, a gente tem alguns investimentos que vão pagar 100% do CDI. Então você abre ali sua conta na corretora, vai pesquisar CDI e ver o que é 100% e o que seja, normalmente você vai ver escrito lá D mais 0, D mais 1, que significa o dia que você solicitou e quantos dias demora para você sacar esse dinheiro. Então aí no máximo D mais 1 para ter no máximo no dia seguinte ali o seu dinheiro disponível para saque. Então essa é uma opção também super simples, abre uma conta na corretora, vê ali, esse pode ser que talvez tenha um valor mínimo a ser colocado, mas não é também valores altos, então às vezes é R$500, R$1.000 para você abrir aquele CDI a 100%. Lembra, não abra que seja menos 100%, porque daí o rendimento também não vai ser esse, que é igual a conta corrente remunerada, que é 2,46. Então essas são duas opções, eu separei em duas, porque uma você vai ter que abrir numa corretora para fazer investimento e a outra é uma conta corrente remunerada dos bancos digitais. Então também muito fácil a abertura dessas duas opções. E qual seria o quarto tipo de investimento que eu estou dando como exemplo aqui? Seria um fundo trend. Ele vai ter um rendimento, uma lucratividade menor do que a 100% do CDI, só que ele é extremamente seguro. Então para quem tem medo, apesar de eu achar realmente, sinceramente, eu achar a conta corrente remunerada e 100% CDI algo seguro, você tem essa opção também. Ele vai estar rendendo 2,44 ao ano, então vai ser um pouco menos do que a conta corrente, mas aí com altíssima segurança. Ele é um pouquinho mais chatinho de achar, então você vai ter que estar numa corretora, entrar e procurar e pesquisar um também com rendimento legal, e eles também às vezes têm o valor mínimo para ser investido. Então coloquei aqui algumas opções que seriam interessantes, que eu acho que são tanto seguras quanto com uma liquidez boa para vocês poderem sacar o dinheiro a qualquer momento. É muito importante isso. E espero que esse vídeo tenha ajudado a você pensar em quais investimentos você pode deixar o seu fundo de emergência. Às vezes as pessoas ficam meio desmotivadas, nossa Jana, mas só isso que o meu fundo de emergência vai render? Infelizmente sim, é a situação nossa de hoje. Só que a gente tem que pensar que a nossa reserva de emergência é muito mais como uma reserva do que sim um dinheiro pra gente investir e viver dele, tá certo? Então quando a gente consegue separar isso daí, a gente vai investir num rendimento que a gente sabe que não rende tanto, mas não vai com aquela tanta dor no coração, porque sabe que aquilo é uma reserva para caso aconteça algo. E a gente pensa nos nossos outros investimentos, realmente para a conquista dos nossos sonhos. E eu quero saber de você. Você já tem a sua reserva de emergência? E se você tem a sua reserva de emergência, onde que você está deixando ela? Conta aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Um beijo e até a próxima!